Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Fábia e a gente vai conversar sobre a lei de migração, tá certo? Então eu indico a você a continuar sempre estudando. Uma vez meu filho me perguntou, eu levando ele na faculdade para fazer uma aula extra de sábado, ele perguntou para mim: mãe, quando é que termina o estudo? E aí eu olhei para ele e disse: nunca. Aí ele olhou com a cara assim: nunca? Eu digo: nunca, porque a gente sempre tem que estar estudando. O ser humano, ele evolui através de muito estudo e muito conhecimento. Então eu já fiz várias especializações, faço MBA, faço curso de extensão, tanto eu faço como eu ministro. Pra quê? Pra estar sempre adquirindo conhecimento. Sempre você tem o que aprender, tá certo? E aí, o que eu tenho pra falar pra vocês sobre essa lei de migração? Por que eu enfatizo no nome da lei? Porque até pouco tempo atrás existia a lei de imigração. Hoje a lei ela foi totalmente reformulada, ela foi totalmente modificada, inclusive na sua essência. E aí com isso mudou o nome. Então se você for pesquisar e pesquisar pelo nome de lei de imigração, né, a lei de imigração vai aparecer a lei mais antiga, e se você pesquisar pelo nome lei de migração, é a lei mais atualizada. Professora, qual a diferença dessas duas leis? Antigamente, né, há um tempo atrás, se tratava aquele imigrante, aquele apátrida, aquele estrangeiro como um criminoso se entrasse fora das regularidades, fora daquilo que estava previsto em norma. Então ele era tratado, ele era visto como um invasor, certo? Tem alguns alunos que falam assim: professor, ele era visto como um bandido, como um forasteiro. Eu digo: com certeza. Você pode entender que naquela lei ela tratava o imigrante, o estrangeiro como um forasteiro, certo? E hoje não, hoje a nossa lei de imigração, ela está na sua essência com a ideia de direitos humanos. Ela nasceu com essa ideia, com o coração de direitos humanos, assim como é a nossa Constituição Federal, que é uma Constituição cidadã, é uma Constituição mãe, que abraça aqueles que estão precisando daquele suporte, querem um direcionamento. A nossa Constituição está aqui para isso. A lei de imigração, ela passou a receber essas pessoas que vêm pedir socorro, pedir refúgio ao nosso país. Ela recebe de forma muito mais aberta, muito mais amena, inclusive na forma de naturalização do apátrida. Professor, e esse apátrida quem é? É aquela pessoa que não tem nenhuma nacionalidade. Nem ele é brasileiro e nem tem nenhuma outra nacionalidade, ou porque não tinha ou porque perdeu. E aí o Brasil teve essa ideia, através da lei de imigração, de fazer o quê? Não, peraí, eu vou perguntar a ele se ele tem interesse de se naturalizar. E o procedimento e o processo de naturalização ficou muito mais simplificado. Hoje o processo de naturalização do apátrida, ele é muito mais simplificado. Fizemos algumas alterações, né, na Constituição em relação aos naturalizados, sobre alguns pontos, né, principais, mas entenda que nós recebemos hoje eles, né, os apátridas, os estrangeiros, os imigrantes, nós recebemos de coração aberto. E aí, o que mais aqui para você conseguir entender a dimensão da modificação que essa lei trouxe? Primeiro que não vai ser mais descriminalizado. Ah, professora, mas e se ele cometer algum crime, se ele fizer alguma coisa que está fora do que a nossa legislação permite, aí sim ele vai ser responsabilizado. Mas ele vem com uma forma mais aberta. Tanto é que na Constituição Federal, no artigo 5º, no seu caput, né, que é a cabeça do artigo, ela fala que todos são iguais perante a lei, inclusive o brasileiro e o estrangeiro residente no país. E aí havia uma discussão doutrinária sobre será que vai ser apenas o estrangeiro residente no país? E aí eu pergunto a você: e o estrangeiro que vem a passeio? E o apátrida? E o imigrante? A Constituição, ela não faz distinção. O que ela fez no artigo 5º, quando ela fala de brasileiros e estrangeiros residentes no país? Ela apenas está dando exemplos. Ou seja, se eu tiver um estrangeiro que veio a turismo, veio pelo turismo, ele está ali com visto de visitante. Se eu tiver uma apátrida, se eu tiver um imigrante refugiado, como é que ele vai ser tratado? Da mesma forma que os brasileiros.
e os estrangeiros residentes no país. Ele vai ter todos os direitos do artigo 5º, ele vai ter todos os direitos da nossa Constituição Federal, certo? Então ele não vai ser deixado de lado, ele não vai ser criminalizado pelo fato de não ser brasileiro, podendo vir até a sua naturalização. Tendo a naturalização, ele passa a ser brasileiro naturalizado. Tranquilo? Dá uma olhadinha na lei, estuda, tire as suas dúvidas, não deixe passar. Por quê? Porque é muito importante você entender. Tem pontos que é interessante você saber antes de você viajar, para você saber o que é o visto, para você saber o que é o passaporte. Professora, mas eu sei o que é o passaporte. Aí eu lhe pergunto, o passaporte ele é de propriedade sua? Não, ele é de propriedade da União. Você, quando tem seu passaporte em mãos, mas eu paguei o meu passaporte. Ele não é seu. Ele é de propriedade da União. Você tem apenas a posse direta. Você faz o uso e tem a posse direta. Dentre outros documentos que estão lá na lei de imigração. Outra coisa, o visto não é uma garantia de um direito. Você não tem um direito garantido com o visto. Você é uma expectativa daquele direito. Por isso que você pode ter o passaporte em mãos, ter o visto e não conseguir entrar no país que deseja, porque o visto é uma expectativa de direito. Professora, sério, seríssimo. Dá uma olhadinha na lei, confere os nossos cursos e a gente vai conversando nos próximos vídeos, tá certo? Um forte abraço para você e te encontro no próximo vídeo.